uma honra ser convidado para esse evento e eu também estou muito satisfeito por poder rever os amigos e os ex-alunos. Essa articulação é uma articulação mais exposta e mais importante na locomoção. Funcionalmente é a mais simples. Estruturalmente é a articulação mais complexa. Por isso ela é muito sujeita aos traumas. E a grande incidência da gonalgia devido a esse fato é uma ocorrência no nosso país devido a práticas esportivas, devido a excesso de atividade física, principalmente no grupo mais jovem, forçando muito a articulação. E outro aspecto importante que nós temos observado mundialmente é a obesidade. Então, a obesidade, ela judia muito dessa articulação. Então, a doutora comentou alguma coisa a respeito de trabalhos científicos. Talvez a dificuldade desses trabalhos, que a maioria são realizados nos Estados Unidos, é devido a esse fato, que lá a obesidade é muito acentuada e dificilmente qualquer trabalho a respeito desse assunto vai dar um resultado. Por quê? Por causa dessa dificuldade de manipular esses pacientes e melhorar essa condição. Então, devido a essa complexidade biodinâmica e ser um elo fundamental na movimentação do membro inferior, pode estar sujeito a distúrbios funcionais e orgânicos, afetando a tenra idade ou uma idade mais avançada, ocasionando dificuldade na locomoção, na capacidade do trabalho, gerando, então, problemas socioeconômicos. Esses distúrbios podem ser dolorosos, com ou sem alterações funcionais ou orgânicas, rebeldes ao tratamento convencional, como analgésicos, anti-inflamatórios, fisioterapia, terapia, termoterapia, cuja evolução cronifica e muitas vezes sendo indicados cirurgias. Então, o que a gente tem observado na nossa prática clínica diária é justamente isso. O paciente está enjoado de fazer esse tipo de tratamento sem um benefício a longo prazo. O importante é a gente fazer uma revisão rápida da inervação, né, macroscópica do joelho. Então, aqui nós temos os nervos da face anterolateral medial da cápsula articular do joelho, da gordura intrapatelar medial, a inervação da região anterolateral da cápsula articular do joelho e gordura infrapatelar lateral, e a inervação posterior da cápsula. E muitas são as causas que levam a patologias comprometedoras dessa articulação. Sendo a mais principal, como a doutora falou, as osteoartrites. E outras mais, como tendinites, tendinite pata de ganso, artrite reumatoide, condromalácia, que é uma patologia decorrente principalmente da sobrecarga da articulação. Então, é importante a gente ver, dentro da visão da medicina chinesa, como ele vê o joelho. Então, a medicina chinesa diz que o joelho está sob a influência do GAN-fígado, e dos canais de energia que passa na região. Então, nós temos canais de característica Yang, canais de característica Yin, e esses canais são os responsáveis pelas atividades da articulação do joelho, dos nervos e da circulação sanguínea, responsáveis no processo de adoecimento não traumático e pós-traumático. Essa relação é muito importante do joelho, né, com os canais de energia. Na face
anterolateral do joelho, temos o canal do Wei, estômago. Na face anterolateral, o canal da Dan, vesícula. Na face posterior, Panguan, bexiga. E na face medial do joelho, os canais Yin, Gan, Shen e Pi. Numa primeira visão, o que causa as patologias do joelho do ponto de vista da medicina tradicional chinesa? Então, se fala em síndrome Bi. O que é a síndrome Bi? Síndrome Bi é a estagnação de Qi e Shui. Nós sabemos que todo o processo de adoecimento envolve a estagnação de Qi e Shui. Então, quando o Qi e o Shui estão em movimento nos canais de energia, nós podemos dizer que sentimos saudáveis. E os fatores que levam a essa síndrome Bi, um dos mais frequentes são os fatores, são os agentes patogênicos externos, vento, frio, umidade, calor, levando a alguma sintomatologia. Então, o vento causa a bimigratória relacionado ao sistema GAN, levando a dores articulares migratórias, essa é uma característica importante para no diagnóstico, podendo cursar com febre e calafrios. Se examinamos a língua saburra fina e pegajosa, pulso superficial e rápido. A bifixa é decorrente da umidade, sistema afetado, Pi, baço pâncreas. As dores são fixas, causadas pela umidade, provocando adormecimento ou parestesias, né, em pele e músculos e sensação de peso nas extremidades. A língua, saburra branca, pegajosa, pulso profundo e lento. O frio afeta, causando a síndrome Bi dolorosa, afetando o sistema Shen-Yin. A dor é localizada, intensa e aguda, não há inflamação localizada. A saburra é fina, branca, pulso profundo, podendo ser em corda. E temos o bicalor afetando o sistema Qin, causando edema, calor, rubor e dor. Aí temos limitação de movimentos, podendo apresentar febre, sede, a saburra é amarela, o pulso rápido e deslizante. E tem uma outra que é mais grave e que envolve esse processo degenerativo da osteoartrite, é a bióssea. Então, a bióssea é um comprometimento do sistema Shen-Yin, causando deformidades articulares. A língua é saburra fina, pulso vazio e profundo. Resumindo, o joelho recebe o Qi do fígado. O fígado, sabemos que controla os tendões, ligamentos, cápsula, articulação do joelho. E a dor é na face medial, causando osteoartrite medial. Bexiga rege fossa poplítea. Aí nós temos a localização do cisto de Baker, que causa um grande desconforto, e a dor é na fossa poplítea. Estômago, atividade sinovial, como nós já vimos pela doutora, que é o primeiro, é o começo de tudo, né? Rege a parte anterior do joelho, causando bursite pré-patelar, artrose e artrite patelofemoral, dor no tendão quadríceps no ligamento patelar. E a vesícula biliar controla a parte lateral do joelho, causando dor e osteoartrite na lateral do joelho. E o baço pâncreas rege a parte medial do joelho, causando a tendinite pata de ganso, em que há o comprometimento dos tendões do músculo sartório, grácil e semitendíneo. Então, a estagnação da energia e do Shui, do Qi e de Shui nos canais, pode ser decorrente de fatores externos, causados por traumatismo, alimentação desregrada
e principalmente exposição ao frio e umidade, que leva à osteoartrite. E fatores internos, são os fatores emocionais. Os fatores emocionais são de grande importância na geração das enfermidades. Isso tudo vai bloquear o canal de energia, os canais de energia que passam no joelho, causando um acúmulo e alterando a polaridade, positiva ou negativa, com isso estimulando os nociceptores do joelho. O importante numa gonalgia é você avaliar a característica da dor e a localização da dor, porque isso vai ajudar a determinar o canal de energia envolvido, o agente perverso e, dessa forma, propor um diagnóstico energético e daí propor um tratamento. Então, algumas características importantes em relação à dor dos fatores que afetam as fibras nervosas. Então, o fator Yang, que é uma polaridade positiva, afeta as fibras A delta, causando uma dor tipo pontada, aguda, superficial, sensação de facada. E os fatores de melhora, é o frio, repouso e imobilização. Os fatores de piora, calor, movimentos musculares, exercícios, pressão e compressão. Já o fator Yin, aumentando a polaridade negativa, afeta a fibra C, é uma dor continuada, profunda, crônica, sensação de peso, adormecimento, com fator de melhora, calor, movimentos musculares, exercício, pressão, compressão, e fatores de pior, frio, repouso, mudança de tempo. E o falso Yang também está envolvido nessa patologia, que é o aumento da polaridade positiva, a dor com manifestação intermediária entre o tipo Yin e o tipo Yang. Então, nas afecções dos joelhos, a característica Yang é mais superficial, pouco ou nenhuma manifestação de lesão orgânica, recuperação mais rápida. Já o frio e o falso Yang é uma dor profunda, caráter insidioso, maiores lesões orgânicas, difícil resolução. O tratamento. A base é intervir nos mecanismos mais íntimos da ativação dos nossos receptores, sobre a via de condução dos nervos aferentes, sobre o sistema nervoso autônomo correlacionado. A determinação dos canais afetados baseia-se em dados clínicos quanto à localização e irradiação da dor. Importante a palpação do trajeto dos canais de energia e a palpação dos pontos de acupuntura local. Então, isso é um método importantíssimo para você, para te ajudar no seu diagnóstico. Determinando os canais de energias afetados, quantos agentes etiológicos energéticos, né, dados clínicos e a característica da dor. A proposta é fortalecer o Qi Dogan. Qualquer que seja o meridiano afetado, nós temos que sempre fortalecer o Qi Dogan. Circular o Qi do canal de energia principal acometido. Essa circulação se faz através do canal unitário, usando os pontos Yu e Yang de cada canal unitário. E importante estimular pontos locais para aumentar o Qi do joelho. Como elegemos esses pontos? Esses pontos podem ser locais e à distância. E esses pontos à distância, conforme o canal de energia acometido. Importante o ponto Jiage na coluna lombar, ao nível de L3, L4, L5. E também usar de acordo com o nervo periférico acometido. Então, existe uma relação dos pontos de acupuntura situados na região do joelho com os ramos nervosos cutâneos e articulares do joelho. Essa relação dos pontos de acupuntura com essas terminações nervosas
quando estimuladas, tendo influência na neurofisiologia dos nervos espinhais, localizado no joelho, desde os filetes intraarticulares, onde estão os nossos receptores, até a sua origem no nível medular. A ação da acupuntura é feita através dos pontos de Agem, que atuam no ramo medial do ramo dorsal do nervo espinhal. Então, como vamos eleger esses pontos de acupuntura locais, de acordo com os canais de energia? Então, o estômago é 35 a 36, biliar, VB 34, bexiga 40, fígado 8, baço pâncreas 9, rim 10, e pontos extras importantes para o joelho, que é o MMI 27, Redim, MMI 16, Xian, e MMI 15, Xixá. E pontos Ashi. Então, essa seria a nossa técnica para tratarmos localmente e através dos canais de energia o joelho. Então, essa relação desses pontos estão com os nervos cutâneos e articulares do joelho. O 36, o E36 fibular profundo, 34, bifurcação do nervo fibular, o Eding, articulação do músculo vasto intermediário, o Xian, gordura de Hoffa, e assim por diante. Então, como já comentamos a respeito, o importante é você fazer a circulação do canal de energia através do meridiano unitário, usando os pontos Yu e Yang de cada canal. Uma outra técnica que foi muito bem estudada por dois ilustres colegas e professores, Dr. Issal e Dr. Hassan, é a técnica do oposto. A neuroanatomia e a neurofisiologia diz que estímulos realizados no joelho pode ter efeito sobre o joelho contralateral através do arco reflexo somático cruzado. Na neuroanatomia e na neurofisiologia, um estímulo na região anterior do joelho esquerdo pode ter uma resposta nos músculos flexores do joelho direito. E um estímulo da região posterior do joelho esquerdo pode ter uma resposta extensora do joelho direito. Então, o reflexo cruzado de extensão, a atividade aferente vinda dos nossos receptores, passa para outro lado da medula através de neurônios intermediários, cujo axônios cruza a comissura anterior. Então, essa técnica é de grande valia naquelas condições traumáticas do joelho, que o paciente chega, principalmente em pronto-socorro, né, com muita dor, e não quer nem toque na sua articulação. Aí nós usamos essa técnica para melhorar. Também é bem indicado nos pacientes que foram submetidos a cirurgias e que estão com muita dor, ou que ficou com alguma sequela, ou que o processo não foi resolutivo. Tem muitos clientes que nos procuram pós-cirurgia, não logo de imediato, mas um tempo depois, dizendo que tem muita dor, muito desconforto, e com o uso da acupuntura nós temos melhorado muito essa condição. E outras técnicas nós podemos associar a esse nosso tratamento. Então, eu costumo usar microsistema acupuntura auricular, usando pontos Shenmen, joelho, subcórtex, yang do fígado, tálamo, suprarrenais, e o INSA, usando o ponto, pesquisando no ponto D e os pontos relacionados à área do joelho. Eu vou falar agora alguma coisa a respeito da minha experiência pessoal. Então, o que eu recebo no meu consultório? Dois tipos de paciente, basicamente. O paciente jovem e o paciente com mais idade. O paciente jovem geralmente está relacionado a traumas, a patologias mais agudas, e é mais fácil de tratar, né? E geralmente ele vem após cirurgia, após um trauma que ocorreu já há algum tempo e que não houve uma melhora satisfatória. E aquele paciente com mais idade. Então, esse paciente com mais idade, nós temos observado
principalmente, é a incidência da osteoartrite, né, causando um grande desconforto e piorando muito a sua qualidade de vida. Nós procuramos, primeiro, avaliar esse paciente através de uma anamnese bem feita, de uma avaliação física, palpando, movimentação do joelho, palpando os pontos sensíveis, identificando o meridiano acometido, perguntando quais são as condições de melhora e de piora. E procuramos também, que é fundamental para dar sustentação ao todo o tratamento, é determinar o padrão de desarmonia. Então, fazer o diagnóstico de acordo com a medicina chinesa, porque aí nós vamos observar uma série de alterações. Geralmente, esses pacientes, a idade avançada, tem uma série de problemas comprometendo outros órgãos, então, isso é de fundamental importância, avaliar muito bem. O que nós observamos, um grande comprometimento de rim, um grande comprometimento de BP com estômago. Isso tem uma justificativa pela própria idade e também pela própria condição do paciente idoso. É um paciente que não se cuida, que às vezes a família não se interessa em questão da alimentação, dos hábitos de vida. Então, geralmente, o paciente idoso ele tem um déficit importante nutricional, às vezes ele apresenta anemia, e muitos são obesos. Então, isso vai prejudicar mais ainda a questão do tratamento. E eu sempre uso 2 pontos que eu acho fundamental no tratamento. É o VB34, que é o ponto de influência no tendão, isso vai ajudar a dar sustentabilidade no joelho, e o baço pâncreas 10, é o melhor ponto para circular o sangue. Então, a gente sabe que as estagnações levam às patologias. Então, circular o sangue é de fundamental importância. Usa também os pontos extras do joelho e os pontos de acordo com o canal acometido. Nas patologias mais crônicas, eu faço uso da eletroacupuntura nos GIAGE de L3, L4, L5, bilateralmente, numa frequência de 2 Hz, com bons resultados, porque eu estou dessensibilizando com essa técnica os neurônios. E é importante também você orientar esse paciente quanto à questão da alimentação, quanto à questão dos hábitos de vida, conversar com os familiares, ajudá-lo, porque o paciente idoso, ele se sente rejeitado pela família, pela sociedade, ele não tem motivação, ele não tem mais a vontade de viver. Então, procurar animá-lo, procurar modificar a sua alimentação, ajudá-lo em todos os aspectos. Algum complemento eu coloco a clondoitina, com glucosamina, com a acupuntura eu acho que melhora bastante o efeito dessas 2 substâncias, porque a acupuntura vai fazer uma vasodilatação, né, principalmente através da eletroacupuntura, e uma incorporação melhor dessas substâncias, melhorando a qualidade da articulação. E também uso ômega 3 como anti-inflamatório. Eu acho que o ômega 3 é um anti-inflamatório importante, né, não hormonal, mas ajuda bastante. E tenho usado também coenzima 10 nesses pacientes. Eu tenho tido bom resultado, né? Então, nós sabemos que o caminho é longo e que precisamos de muito conhecimento e sabedoria para poder ajudar os nossos pacientes, alívio da dor e melhorar a sua qualidade de vida. Muito obrigado.